Portanto, aqui, ó, rapaziada, agora que a gente viu como que a gente vai ter que tratar as variáveis, né, vendo sempre o sentido delas, para ver quando que a gente coloca mais e menos, né, nas equações. Agora, a gente vai analisar em si o lançamento oblíquo, né. Lembra que eu tinha falado para vocês que o Galileu ele tinha falado que a gente pode decompor os movimentos, né, complexos em movimentos simples? Então, o movimento complexo que a gente está vendo aqui, a parábola, né, a trajetória da bola faz uma parábola com concavidade para baixo, a gente pode então, como a gente pode, uma coisa que me ajudou muito a pensar nisso foi quando eu tive essa aula e foi me falado que Galileu, quando pensou nisso, quando pensou no caso do lançamento oblíquo, ele viu a sombra da bolinha na parede e a sombra da bolinha no chão. Então, se você jogar a bolinha aqui, ó, vamos supor que a gente chutou uma bola de futebol, né? A gente está vendo a trajetória dela aqui, em todos os pontinhos, né? Em todos os momentos. A gente vê que o lançamento foi feito, ó, com uma angulação a horizontal. Então, ele vai para cima e para baixo, e ele vai para direita aqui, né? Olhando em relação aqui à tela, né? Todos nós olhando a tela. Que então o Galileu olhou quando ele olhou as sombras? Ele olhou a sombra da bolinha aqui nesses momentos, ele vai vendo que a bolinha continua numa velocidade constante aqui, né? A sombra ela vai indo, fazendo a trajetória horizontal dela, e na parede aqui ela subia e descia, né? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. A bolinha sobe e desce. À medida que ela está subindo aqui, ó, e descendo, fazendo a trajetória da parábola, se a gente olhar só a trajetória vertical dela aqui, ó, ela sobe e desce a sombra da bolinha na parede. Da mesma maneira, ao mesmo tempo que a bolinha faz toda aquela trajetória, a sombra dela horizontal até aqui. Então a gente tem a trajetória da sombra dela horizontal, né, no chão, e a vertical na parede, aqui. Então a bolinha ela sobe e desce, né, ao mesmo tempo que a bolinha faz isso daqui. Então, vamos ver o que acontece, ó. Quando ela chega aqui, ó, na altura máxima aqui, ou no ponto de inversão de sentido da parábola, né, ela apresenta velocidade zero, né? Porque se a gente for analisar as velocidades como eu tinha falado aqui, ó, a velocidade ela sendo decomposta em velocidade horizontal e velocidade vertical, a gente percebe que na vertical o corpo aqui, ó, ele sofre ação da aceleração da gravidade, né? Então, essa fórmula aqui, ela vai ser o quê? De MUV, né? Então, o movimento vertical aqui, que a gente viu da bolinha, a sombra da bolinha na parede, ele é um movimento uniformemente acelerado, né? Porque ele está sob a ação de uma aceleração uniforme, uma aceleração constante, né? Que é a aceleração da gravidade. Então, a força-peso da bola, que a gente viu que no caso é uma bola de futebol, né? A força-peso da bolinha, ela interage com a bolinha na vertical, né? E na horizontal, a gente tem só a força da velocidade inicial, que foi dada do chute na bola, por exemplo, né? Então, a gente não tem uma aceleração, a gente tem uma velocidade constante na trajetória horizontal. Então, o Vx vai ser constante, né, durante a trajetória inteira. E o Vy, a velocidade vertical, ela vai variando durante a trajetória inteira, né? Então, ó, a gente viu aqui, o lançamento oblíquo é representado por um corpo, no qual a trajetória de movimento é representada por uma parábola, que, no movimento inicial, apresenta ângulo vertical em uma trajetória horizontal, ao ser lançado. Então, por exemplo, se um projétil, vamos supor, uma bala de canhão, lança essa bola, ou se, por exemplo, numa jogada de tênis, você bate na bolinha com a raquete e ela faz essa trajetória, ela sobe e desce, né? Isso são exemplos de lançamentos oblíquos, né? E quando esses corpos são lançados, ou seja, a bolinha bate na raquete, por exemplo, a força feita pelo braço,
vai lançar ela numa trajetória, né, que ela tem um ângulo vertical na trajetória horizontal dela, aqui. Então, o movimento complexo que foi esse lançamento oblíquo, a gente decompôs em horizontal, em um movimento horizontal e um vertical, que ao mesmo tempo formam esse movimento resultante aqui, né? E esses movimentos podem acontecer com vários ângulos, como a gente pode ver aqui, ó, nas bolinhas de diferentes cores. Então, por exemplo, 15 graus, a gente vê que a bolinha desce, sobe e cai, mas o alcance dela, né, o alcance horizontal dela é pequeno. Com 30 graus é maior, com 45 graus é o ângulo máximo. Então, é o ângulo onde o alcance é máximo, né? É o alcance máximo. E o 45, tem que lembrar isso, né? Na prova normalmente pedem, então falam, para alcance máximo, então qual que vai ser a velocidade? Aí você tem que lembrar de usar o ângulo 45 graus, porque esse é o ângulo que se atinge normalmente o alcance máximo, né? Aqui, ó, 60 graus, você já vê que diminui o alcance da bolinha, né? 75 graus, diminui bastante o alcance da bolinha, né? Então, ó, lembra que eu tinha falado, eu tinha parei de falar do nada da inversão de sentido aqui, quando ele chega no ponto máximo? Então, o sentido da velocidade vertical estava para cima, e aí ele mudou para baixo. Então, para cima, se a gente está adotando o sentido para cima como positivo, a fórmula da velocidade seria o quê, ó? A fórmula da velocidade seria Vy, né, velocidade vertical, é igual a Vy0 menos g vezes t, né? Porque a gente adotou para cima como positivo, né? Então, para baixo vai ser negativo. Então, na ascensão aqui, antes dele chegar no alcance máximo, onde a velocidade y, a velocidade vertical, vai ser zero, né? Ele apresenta, a fórmula da velocidade vai ser velocidade é igual à velocidade inicial menos a aceleração da gravidade vezes o tempo, né? E na descida, a fórmula vai passar a ser o quê? Velocidade vertical é igual à velocidade inicial vertical mais aceleração da gravidade vezes o tempo, né? Isso tudo, isso que eu falei, vai se aplicar ao quê? Todas as fórmulas que a gente vai ver agora, ó, nessas fórmulas desses slides, elas são as mesmas fórmulas do sorvete, para saber aonde o corpo está em tal tempo, com tal velocidade, no movimento uniforme, sorvetão. E como a gente vai saber em qual delas a gente tem que usar as fórmulas, né? Se ele pedir, por exemplo, em qual tempo a bolinha chega aqui em cima, né? Aí a gente tem que usar as duas fórmulas, né? Mas a gente tem que saber que quando a gente está usando a fórmula horizontal, a gente está analisando o corpo com MU, movimento uniforme, né? Com velocidade constante e sem aceleração. E no movimento vertical aqui, a gente tem que lembrar que a velocidade é variável. Então, são as fórmulas do quê? Do MUV, do movimento uniformemente variado. Então, vai ser todas as fórmulas que têm aceleração aqui na vertical e as fórmulas que não têm aceleração na horizontal, né? Então, vamos pelos conceitos, então. Decomposição de movimentos complexos é um movimento composto de um movimento uniforme na direção horizontal, né, e de um movimento uniformemente acelerado na vertical. Esses movimentos são simultâneos, né? Aqui, ó. Galileu percebeu que se decompormos o lançamento oblíquo em movimento vertical e horizontal, é observado que na trajetória vertical o movimento do corpo é uniformemente acelerado, devido à aceleração causada pela força-peso que o campo gravitacional da Terra exerce sobre o corpo. Já na trajetória horizontal, o corpo apresenta movimento uniforme, já que a resultante de forças horizontais é nula. Então, não tem nenhuma força, né, nesse sistema que a gente está analisando que está agindo constantemente aqui. Só pode ter sido a força inicial aqui, mas ela agiu para a velocidade inicial, né? Então, ela não age constantemente na horizontal. A força-peso está agindo constantemente aqui, devido ao campo gravitacional da Terra, né? Então, ó, a gente vai ver que as equações e as fórmulas que a gente usa são as mesmas. Deixa eu só ver quanto tempo passou aqui. Passou 9 minutos. Vou parar a aulinha aqui.